Então vamos lá, pessoal. Já sabemos o que são os resistores e para que eles servem. Que tal, nesse vídeo, tratarmos das associações de resistores? As famosas associações em série e paralelo. Será tema, nesse vídeo, essas tais associações. Vamos tratá-las? Numa associação em série, o que nós podemos notar? Todos os elementos serão percorridos por uma mesma corrente. A corrente elétrica em qualquer ponto do arranjo deve ser a mesma. É assim que você percebe, que você nota uma série. Todos os elementos percorridos pela mesma corrente. A ideia de equivalente da série é um resistor que, se existisse sozinho, desempenharia o mesmo efeito, o mesmo papel de todos juntos. Todos juntos funcionando, aquecem, oferecem uma certa potência. Imagine um resistor sozinho dissipando a mesma potência. Para tanto, ele deve ser submetido à mesma tensão do conjunto e percorrido pela mesma corrente do conjunto. Vamos entender agora o que acontece com a tensão, com a DDP. A tensão, a DDP, total, corresponde à soma das tensões, a soma das tensões parciais. Em outras palavras, eu posso escrever assim, ó, o U total deve ser a soma do U1 com U2 e ainda U3 nesse caso. Cada U eu sei calcular. U é igual a R vezes I. No caso do U total, deve ser o R equivalente da série vezes o I, que é a corrente em cada um e a corrente comum para todos. O U1 deve ser o R1 vezes I. O U2 deve ser R2 vezes I. O U3 deve ser R3 vezes I. Vocês estão percebendo que I aparece em todos os termos? Eu posso cancelar esse I, dividir por I, e o que eu concluí? Que na associação em série, a soma das resistências correspondem ao R equivalente da série. O R da série é a soma das resistências dos resistores envolvidos. Isso fica tudo muito claro quando a gente trata um exemplo. Vamos para um exemplo de série. Imagine 3 ohms em série com 6 ohms. Vamos calcular o R equivalente dessa série. A soma dos dois. 3 mais 6, dando 9 ohms. Então, quer dizer que esses dois podem ser substituídos por um único resistor de 9 ohms e ele vai desempenhar o mesmo papel dos dois juntos. Agora, analise a corrente estabelecida no circuito. A corrente deve ser a mesma. Dá até para calcular essa corrente. I é igual a U sobre R. O U total é 18. O R total é 9. A corrente, então, que se forma nesse arranjo deve ser de 2 amperes. E isso ainda nos remete à ideia de divisor de tensão. Dá para saber quanto de tensão eu tenho no primeiro e quanto de tensão eu tenho no segundo? Vamos descobrir. Quem é o U no primeiro elemento, nesse resistor de 3 ohms? U é igual a R vezes I. Então, será 3 ohms vezes a corrente ali, que é 2. 3 vezes 2, 6 volts. Dê uma olhadinha no que acontece com a DDP, com a tensão no segundo resistor. É o R, que é 6 vezes I, vezes 2. 6 vezes 2 dá 12 volts. Olha que bacana. Então, quer dizer que eu tenho esses 18 volts divididos em duas partes. Uma de 6 volts e outra parte de 12 volts. No caso, o divisor de tensão aqui fica muito claro de ser percebido. Os 6 volts mais os 12 volts dá o 18 volts. Notaram que a corrente vai ser a mesma para os dois? A corrente aqui ó, já dá até para colocar quanto vale. A corrente deve valer, nós calculamos, 2 amperes. Essa é a análise de uma associação em série.
É isso que vocês precisam saber por enquanto. Agora, e o paralelo? Como é que será que ele funciona? A ideia do paralelo é todos os elementos submetidos à mesma tensão. O U que eu ofereço no total vai ser tanto para o primeiro, como para o segundo, como para o terceiro, o mesmo U. U é o mesmo para todos. Já a corrente, o que nós temos para dizer? A corrente total estabelecida deve ser a soma das três correntes nesse caso. Então, é correto afirmar que I total é I1 mais I2 mais I3. Ok, e eu sei calcular o I. I é igual a U sobre R. Então, eu tenho U sobre R, equivalente do paralelo. E ainda, como é que vai ser o I1? Bom, vai ser U, que é o mesmo para todos, sobre R1. E o I2 vai ser U sobre R2. E o I3, U sobre R3. Vocês estão percebendo que o U aparece em todos os termos? Eu posso cancelar. Cancelando esse U, eu chego em 1 sobre R equivalente do paralelo, a soma de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Isso parece um pouco assustador, mas em geral trata-se de casos particulares. Um caso particular famoso é quando todos os R's do paralelo são iguais. E aí o R do paralelo como um todo já vai ser direto o R dividido pelo número de resistores associados. Então, se eu tenho 3 resistores iguais associados, o R do paralelo já é direto, consequência dessa relação, R sobre 3. E se eu tentar brincar de 2 em 2? Associando dois resistores em paralelo, o R do paralelo pode ser demonstrado como sendo o produto R1, R2 pela soma de R1 mais R2. Isso é consequência, de novo, dessa relação. Então, em geral, tratamos os casos particulares, ou porque são N resistores iguais em paralelo, aí fica o R do paralelo R sobre N, ou porque eu faço de 2 em 2. Então, o R do paralelo desses dois primeiros deve ser o produto dos dois primeiros pela soma dos dois primeiros. E aí você poderia repetir o mesmo processo para um terceiro, para um quarto, para um quinto. Ok? Vamos entender melhor isso num exemplo. Vamos lá. 3 ohms agora em paralelo com 6 ohms. Eu quero saber qual é a corrente total, por exemplo. Quem é o I total? Note que esse I total, em parte, vai ter I1 e outra parte nós teremos um I2. Como determinar o I total? Ache primeiro o R equivalente dessa associação. O R equivalente da associação em paralelo para dois resistores, nós vimos no slide anterior, pode ser escrito como produto pela soma. Então, vamos lá. Ao produto 3 vezes 6, dividido pela soma 3 mais 6. Ficamos com 18 por 9, dando 2 ohms. Olha, então tudo se passa como se eu tivesse um único resistor de 2 ohms. Dá para descobrir quem que é a corrente total. I total é igual a U total, que é o 18 volts, dividido pela resistência total, que é 2. Então, quer dizer que forma no total quanto? 9 amperes. Vamos conferir para ver quanto de corrente forma no primeiro e quanto de corrente forma no segundo. Quem é a corrente no primeiro? I é igual a U sobre R. U é o mesmo para todos, 18 volts. Sobre R do primeiro, sobre 3, 18 por 3 dá 6 amperes. Vamos calcular a corrente no segundo. É o U, 18, que é o mesmo para todos, dividido pelo R do segundo resistor, que é 6. Ficamos com 18 por 6, 3 amperes. Olha que bacana. Então, quer dizer que forma 9 ao todo. E aqui, 6 no primeiro e 3 no segundo. De tal modo que 3 mais 6 volta a ser 9. Note que a corrente vai se formando aos poucos. Conforme você vai associando em paralelo, a corrente vai se formando. É uma ligação independente.
Aqui, a título de curiosidade, se porventura estourar, quebrar um dos resistores, qual vai ser a corrente formada? Não vai ser 9 mais. Agora, a corrente formada vai ser só a corrente no primeiro. E a corrente no primeiro, você já tinha feito a conta, dava 6. Então, no paralelo, você tem uma formação de corrente. Você vai formando corrente na medida que você vai precisando dela. Ok? Fica tudo um pouquinho complicado, mas vamos treinar em exercícios.